Olá, igreja bonita do Senhor. Cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu queria orar com você. A gente já orou um pouquinho, mas quero orar mais um pouquinho para que o Senhor prepare o nosso coração para aquilo que Ele tem nessa noite. Amém? Pai, obrigada. Obrigada porque numa noite chuvosa, aqui estamos, ó Deus, os teus filhos e as tuas filhas, sedentos pela tua palavra. Sedentos, Senhor, por aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós nesta noite. Eu não conheço, Senhor, a história de vida e o momento atual que cada família tem enfrentado, mas o Senhor conhece. O Senhor, ó Deus, sabe a dificuldade, os enfrentamentos, os desafios e até mesmo as angústias que existem, Senhor, no peito de cada um. Mas Tu és o nosso Pai. Nós não estamos órfãos. Nós temos o Senhor para nos encorajar, para nos levantar, para nos prover, para nos proteger. Senhor, e eu peço que a Tua presença, o Teu amor, a Tua força, Senhor, e a Tua essência possa vir sobre nós de uma maneira abundante. Que os meus irmãos e as minhas irmãs saiam daqui muito mais fortalecidos do que entraram, olhando para Ti, olhando para as promessas, porque as Tuas promessas para nós, ó Deus, são consolo, são esperança, são o nosso fôlego de vida. O que seria de nós, ó Pai, sem o Senhor e sem as promessas que o Senhor tem para a nossa vida? Nós Te agradecemos porque fomos escolhidos por Ti. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que as mentes estejam atentas, ligadas, conectadas naquilo que o Senhor quer falar. Eu me esvazio de mim mesma e sei que nada posso fazer a não ser estar aqui, para que o Senhor possa fluir aquilo que é o Teu querer, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do pastor Felipe, da pastora Daniela. Uma alegria estar aqui com vocês. Todo ano, no finalzinho do ano, eu estou batendo cartão aqui. Não sei se o pessoal aqui já me conhece, as pessoas que estão aqui já me conhecem, já ouviram falar. Enfim, hoje eu não vou falar dos meus livros, muita gente já me conhece, mas quem quiser, eu vou entrar um pouquinho aqui no assunto do Tempo de Crescimento, que é o meu terceiro livro, onde eu falo muito nesse livro sobre processo de espera. E quando a gente fala de promessa, não tem como a gente não falar sobre um processo de espera, sobre um processo de treinamento. Porque a promessa ela vai passar pelo tempo de sermos treinados e testados. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, no final você pode procurar o meu esposo ou a mim, que a gente está com os livros ali, tá bom? Quero ler primeiramente o versículo tema aqui, que foi sugerido, que é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. A tradução que eu vou ler é a NVI, tá? Que é a Nova Versão Internacional. Então, se tiver um pouquinho diferente de vocês, é por isso. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Bom, esse versículo ele diz aqui primeiramente que aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida, que o Senhor Jesus diz sim. E nós dizemos então amém, que significa assim seja, né? O versículo 21 diz: ora, é Deus que faz que nós e você permaneçamos firmes em Cristo. Quero terminar aqui nessa primeira parte do versículo. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Então, muitas vezes, nós temos sonhos, temos expectativas no nosso coração, e isso é muito bom. E isso é aquele fôlego de vida que nós muitas vezes precisamos, porque quando nós não temos sonhos, nós não temos muitas vezes motivação. O que acontece? Nós, como seres humanos, nós fomos programados para dar e receber. Ou seja, viver, mas de alguma forma, dentro desse viver que nós estamos aqui empenhados, nós precisamos de alguma forma obter alguma recompensa. Por isso que a palavra, em vários momentos, ela é muito clara, dizendo a respeito das nossas recompensas, daquelas recompensas que nós temos por estar em Cristo Jesus, por servirmos ao reino de Deus. Por que essas questões estão aqui na Bíblia? Porque a nossa mente,
ela precisa de recompensa. Se a gente fosse entrar aqui em um assunto um pouco mais complexo, que não é o caso, mas se eu fosse falar para vocês um pouco de conexão neural, que tem a ver com como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta, o nosso cérebro precisa de recompensa. Então, eu até estava falando com a Analia a respeito do momento que a gente está vivendo tão difícil, não é mesmo? Só que a gente tem uma esperança. E ainda brinquei com ela, falei assim, se de tudo ficar ruim, ainda assim vai ficar melhor. Por quê? Porque se de tudo ficasse ruim, se o mundo acabasse, se tudo acabasse, nós vamos para a eternidade. Nós temos esta esperança. E por que nós temos essa esperança? Porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou para nos dar essa vida eterna. Então, nós temos vamos dizer que nós temos várias esperanças e várias recompensas nos aguardando, e isso nos faz continuar. Agora, você imagina uma mãe que, de repente, perdeu um filho. Gente, isso não há cura para essa dor. Você vai na verdade, reaprendendo a viver, vai juntando os cacos e vai se firmar no quê? Você pode conversar com qualquer mãe. Se vocês conhecem uma mãe que perdeu um filho, você pode conversar com elas. Qual é a esperança delas? De reencontrar o filho na glória, na eternidade. Agora, você imagina se não houvesse essa esperança. Então, muito do que a gente vai vivendo aqui na Terra está ligado a uma recompensa, uma esperança no qual nós estamos aguardando ansiosamente. Agora, há alguns sonhos, há algumas expectativas, há algumas projeções que muitas vezes são só nossa. Não são coisas que Deus tem para nós. São coisas que a gente coloca na cabeça e muitas vezes a gente se empenha naquilo ou a gente busca aquilo de uma forma tão intensa e faz aquele jeitinho de ser, né, que a gente faz na força do nosso braço só para dar uma ajudinha para Deus, para acelerar o processo. Só que olha só, tudo que você fizer na força do seu braço, fora do tempo que Deus estabeleceu para você, de qualquer maneira não vai adiantar. Porque Deus tem um tempo específico. Quando a gente estuda um pouco a história do povo de Israel, e simplesmente eu amo a história do povo de Israel, já li centenas de vezes e cada vez que eu leio, aprendo ainda mais e Deus ainda traz mais entendimento para a minha vida. A história do povo de Israel diz cada teólogo vai dizer uma coisa, mas eu vou pegar aqui alguns que eu vi, pelo menos no curso que eu fiz, que a trajetória do povo, quando ele saiu do Egito até chegar à Terra Prometida, seria de 3 meses, trazendo umas paradas ali, todo aquele povo parar, comer, atender as crianças. Então, vamos supor, né, dentro ali desse tempo de 3 meses. Só que o povo levou 40 anos, e ainda assim, grande parte desse povo não acessou a Terra Prometida. E em várias passagens bíblicas, quando você vai estudar ali em Êxodo, por exemplo, vai dizer o seguinte, que Deus os desviou o caminho deles, os direcionou para um outro caminho. Por quê? Porque os inimigos que eles tinham que enfrentar naquela terra, se fosse por um caminho mais próximo, era muito grande para aquele momento. Ou seja, aquela pessoa, aquele grupo, o povo ali ainda não estava preparado para enfrentar algumas coisas. Então, às vezes, você quer muito um emprego, você quer muito um diploma, você quer muito uma faculdade, você quer muito um negócio, você quer um casamento, você quer um filho, uma casa própria, um carro, eu não sei, uma chácara, enfim, eu não sei se são coisas materiais, se são coisas emocionais, se são coisas espirituais, eu não sei o que você almeja. Mas o que eu sei é que para você alcançar aquilo que é o teu sonho, ou até mesmo, né, a promessa de Deus para a sua vida, você vai ser treinado. Se nós formos também nos lembrar da história de José, ele passou ali muitas coisas, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, depois trabalhou na casa de Potifar, depois foi jogado na prisão, e todo esse processo na vida dele levou em torno de 13 anos, até que ele chegasse ao governo ali do Egito. Mas o que foi esse tempo? Foi uma preparação para o coração dele. Você imagina se José tivesse chego rapidamente à posição que ele chegou e os irmãos dele fossem buscar comida como foram, o que ele não faria? Gente, é coração. A gente não pode esquecer o seguinte, que por mais que a Bíblia foi escrita há 4, 5 mil anos atrás, né, tem textos aqui que são bem mais antigos, a gente está falando de humanidade. E a humanidade é a mesma. O cérebro, ele deu uma evoluída aí, mas só que o ser humano se comporta com sentimentos, com emoções, com um temperamento desde sempre.
Então, às vezes a gente desassocia isso, né? Às vezes a gente lê e como... Porque assim, à medida em que a humanidade vai evoluindo, a essência e a mensagem não muda, mas a forma de comunicar muda, certo? Antigamente era só dentro da igreja que a gente tinha acesso ao conhecimento, o pastor vinha, estudava e mostrava para a gente as escolas bíblicas e tudo mais. E a gente só tinha isso uma vez por semana. E aí algumas igrejas ainda tinham 1 ou 2 vezes por semana, então era aquele dia que você vinha e não tinha como você acessar, a não ser, claro, a palavra de Deus lida por você e Deus declarando Ele mesmo a você. Mas para você ter o conhecimento de uma outra pessoa, uma interpretação mais clara, não havia essa possibilidade. Me lembro na minha adolescência que o meu tio, que era missionário, foi fazer um trabalho em Manaus e ele trouxe uma fita cassete. Só os vintages vão lembrar disso. O que é uma fita cassete? As crianças, sei nem que é isso, mas nem CD eu sei que é. E aí, naquela fita cassete tinha um culto. E era o culto do começo ao fim, com louvor, com tudo, pregação e tal. E eu pegava aquela fitinha, colocava no toca-fita, me trancava no quarto e eu ficava ali... me acabava, chorava, e falava em línguas, e eu via aquela... Isso era a mesma fita. E aí, toda vez que eu queria ouvir, era a mesma fita que eu tinha que ouvir, porque só tinha isso. Gente, olha hoje. Você está aí na sua casa, você não veio porque estava chovendo, né? Tudo bem. Não vamos condenar, porque não há condenação, né, para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós temos uma facilidade hoje. Hoje a gente liga aí o YouTube, quantas igrejas, quantos pregadores, quantas palestrantes, quantos. E às vezes, mesmo você tendo tudo isso, você despreza. E às vezes, mesmo tendo tudo isso, às vezes você até ouve, mas você não coloca em prática. Então também não adianta a gente ter em abundância algo se esse algo não for manifestado, colocado em ação, em prática. E aí, voltando um pouquinho para essa questão desse tempo de espera, pensando novamente ali na vida de José, o que aconteceu? Então, ele passou por esse treinamento e o coração dele foi moído mesmo, gente, porque não tem... No ano passado, me lembro bem que o tema foi deserto, e falei muito sobre esse processo de deserto aqui. Não tem uma maneira melhor de Deus trabalhar o nosso coração para aquilo que Ele tem para nos dar, senão antes Ele nos quebrar todinho. Não adianta. Se ainda você não foi quebrada, então pode ter certeza que sua promessa ainda está mais longe para acontecer. Agora, você está sendo quebrado, moído, você está falando, Deus, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Então pode ter certeza que sua promessa está perto. Porque antes da sua promessa ser concluída, você vai ser testado. Você vai ser preparado. Para quê? Para que quando você chegue lá, você não se perca. Porque faz parte do coração humano. Gente, quer ver você buscar a Deus? É ter uma prova. Oh, minha filha. Você fica uma semana sem orar. Ah, é uma preguiça. Ah, ele é a Bíblia. Nossa, que preguiça. Ah, filho, cai um boletim que você não estava esperando. Vem uma situação que você não estava esperando. Vem um diagnóstico, vem uma dor, vem uma luta. Mas você acha horário para orar. Você acha espaço para orar. Por quê? Porque a gente é motivado, às vezes, pela pressão. Então, muitas vezes, nós precisamos ser chacoalhados na nossa... Sabe, naquele conforto, naquela zona de conforto, que às vezes não está tão bom. Mas tipo assim, tá bom, a vida é assim mesmo, vamos levando assim. Só que não, gente. Jesus morreu para nos dar uma vida e vida em abundância. E muitas vezes estamos dentro da igreja há anos e não experimentamos essa vida abundante. Por quê? Talvez porque a gente não se permita passar pelo processo. E aí eu quero falar sobre algumas questões que são importantes, algumas atitudes nossas que são importantes dentro desse processo. Hoje eu queria de verdade, sabe, que você saísse aqui com mais fé no seu coração, mais fortalecido, com mais esperança, porque eu sei que é isso que nós estamos precisando. Nós estamos vivendo tempos difíceis e, de fato, gente, o que acontece? O cérebro humano, ele é programado para encontrar respostas. É ele, tá? E grande parte de como ele é programado é para manutenção de vida. E o que é isso, manutenção de vida? É a sobrevivência. Então, diante de uma situação como a que nós estamos vivendo, que nós não sabemos o dia de amanhã, nossa saúde está em risco, a gente não sabe se vai ter um emprego, não sabe se vai ter o dinheiro para comer. O nosso cérebro é natural que ele fique tentando encontrar respostas. E isso vai gerar o quê? Ansiedade, estresse e vai atingir o seu corpo de alguma forma. Então, olha o bolo todo que acontece.
Só que nós temos uma esperança. Nós temos uma rocha. Nós temos uma torre forte. Nós não estamos à deriva. Uma coisa é nós não conhecermos o poder de Deus. Outra coisa é nós conhecermos. Só que a verdade é que todo tempo nós precisamos, principalmente diante dos momentos difíceis, nós precisamos fazer como Lamentações 3:22 nos diz. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque os dias são maus, os dias estão difíceis e a Bíblia diz que os dias ficarão piores mesmo. Só que nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus já falou. A palavra dele que não muda. E nos dias mais difíceis nós temos que nos agarrar nessa rocha. Nós temos que correr para essa torre forte. E fortalecer nele a nossa fé. Agora, eu quero falar, gente, um pouco mais sobre algo que dificulta muito que a gente acesse as nossas promessas, que é o nosso falar. Olha, não adianta você ler a Bíblia e você cantar sobre uma coisa, se o teu falar no dia a dia é um falar negativo. É um falar que não condiz, não é coerente com aquilo que a palavra diz. Por quê? Olha só. O teu cérebro, ele acredita no que você fala. Mas no que você fala, no que você acredita veementemente. Porque eu posso muito bem cantar sobre o amor de Jesus, mas eu ainda não sentir esse amor de Jesus. E isso dá para se ver nos meus comportamentos, por exemplo. Pessoas que são extremamente seguras, competitivas, invejosas, e tudo está sempre vitimizada. Ai, porque o outro tem, porque, olha, a outra conquistou, a outra fez. Ai, coitado de mim, Deus não me ama, Deus não está nem para mim. Então, muitas vezes nós estamos aqui no culto cantando sobre algo, mas na verdade nós não sentimos sobre esse algo. Então a diferença está naquilo que de fato você acredita, tá? E aí você muitas vezes começa a falar, não tem jeito mesmo, esse Brasil, olha isso aí, o quilo de arroz, R$30. Quilo não, o pacote, né? R$30. Nossa, o óleo subiu. Olha que absurdo o que está acontecendo. E aí você começa a tomar essas questões que sim estão acontecendo, não estou dizendo para você negar, gente. Não é negar, não é você entrar num processo de negação. Mas é diante daquela circunstância você fala, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que o Senhor é por mim. Eu sei que Ele vai à minha frente, eu sei que Ele é o meu Pai. E você vai trazer à memória as palavras que o Senhor disse. Nunca vi o justo mendigar o pão. Você vai trazer à memória aquilo que vai fortalecer você. Por quê? Porque aquilo que você fala são profecias que se cumprem, ok? Então, à medida em que você vai falando sobre algo, você está plantando aquilo, você lança uma energia nisso, e aquilo são profecias autorrealizáveis. Então, muitas vezes você precisa acionar a sua fé e trazer aquilo que você já sabe que Deus falou sobre você. É o teu casamento que Deus falou que vai restaurar? Então, Ele vai restaurar. É o teu filho que está nas drogas que ele disse que um dia ele vai voltar, então ele vai voltar. A única coisa que você não pode é desistir. Porque muito da sua atitude e principalmente da sua postura, da sua fé, é o que vai atrair. Assim como aquele versículo diz que nós chamamos a existência aquilo que não existe. Nós falamos muitas vezes sobre aquilo que não existe, mas através da nossa fé nós podemos dar vida a isso. Jesus vai dizer, se você pedir alguma coisa em meu nome ao Pai, assim Ele fará. Agora, lá em Tiago também vai dizer o seguinte, você não tem porque você não pede, ou porque você pede para gastar com motivos egoístas. Então, será que esse sonho é sonho de Deus para a sua vida? Ou simplesmente é algo para o seu bel prazer? Porque se o que você quer com certeza vai atingir e alcançar vidas e vidas necessitadas, Deus vai abrir as portas e vai fazer acontecer. Mas talvez não seja no hoje, no momento, agora, mas Ele vai fazer acontecer. E às vezes as coisas já estão acontecendo, mas você fica esperando que caia um raio do céu, uma voz de um trovão, e uma coisa assim tão, sabe, tipo, tão impactante. E às vezes são nas simples coisas do dia a dia. Às vezes é isso de você estar lá com a sua mesa, já com um pão, com arroz, com feijão. Isso já são os milagres de Deus para a sua vida. E aí falta muitas vezes a gratidão no nosso coração. Só que muitas vezes nós estamos olhando a grama do vizinho, estamos olhando o que o outro tem, o que o outro conquistou, o que fez, o que não fez. E deixamos de ser gratos.
Então eu quero convidar vocês a pensar como vocês estão falando da vida financeira de vocês. Outro dia eu estava no supermercado e eu vi uma moça falando: ah, minha filha, eu estou falida. Eu falei para ela: olha, posso te dar uma dica, querida? Você está criando crenças na sua mente e o seu cérebro acredita. Olha, gente, quando você fala algo, você deu uma tarefa para o seu cérebro e ele vai cumprir. Se você falar, tô falida, o seu cérebro vai encontrar um jeito de mover o seu comportamento para realizar isso. Gente, eu não estou brincando. Não é que tudo que você fala vai acontecer. Você fala, vou ficar milionária. Não é nesse sentido, porque para ficar milionário depende de tantos outros fatores. Mas no que depende de você, do seu comportamento, o que você falar, o seu cérebro vai dar um jeito de fazer acontecer. Porque ele é programado para isso. Então, cuidado com o que você fala. E mais, o que você fala influencia as pessoas à sua volta. Já aconteceu de você chegar num ambiente, o pessoal está mó animadão e você chega mó para baixo. E só reclama, e só murmura. Ou então você é a pessoa que estava lá no grupo dos animados e chegou aquele nuvem negra, né? Que sempre tem aquele nuvem negra. O cara chega, só fala desgraça, só fala notícia ruim. Ficou sabendo que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que não sei o quê. Só desgraça, só desgraceira. O clima pesa. Aquela alegria que tinha se foi. Por quê? Porque a pessoa carrega energia. Suas palavras são potentes. Você carrega a energia pura. Não é à toa que a Bíblia começa falando como foi feito o mundo. Como foi feito o mundo? Deus disse, haja luz, haja sol, haja céu, haja isso, haja. Deus falou. Ele não poderia simplesmente ir lá e fazer? Por que que ele deixou claro, nos primeiros versículos da Bíblia, que tudo se formou através da palavra? Porque a nossa palavra tem poder sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças, sobre o nosso futuro, sobre os nossos filhos. Gente, o que eu colho hoje na minha vida é resultado de muitas orações e profecias que eu fiz há anos atrás. Há mais de 7, 8 anos, declarando sobre minha vida financeira, declarando sobre o meu casamento, declarando sobre o meu marido, declarando sobre as minhas filhas. E hoje eu posso ver que eu colho muitas dessas coisas. Mas precisou que eu contribuísse com Deus, porque nós pegamos a palavra que diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória, isso e aquilo, tá? Você precisa acreditar nisso. Sabe o que você faz? Anota. Pega bilhetinho, assim, papelzinho post-it, ou papel comum, anota o versículo, cola lá no espelho do seu banheiro, cola lá na sua cozinha, passa por ali, para um minutinho e fala em voz alta aquilo. Gente, isso não é loucura, isso é neurociência. Se você quer transformar a sua mente, lá em Romanos 12:2, vai dizer o seguinte, que você precisa transformar a sua mente, renovando a sua mente, para que você possa experimentar e comprovar. Deus diz, você vai comprovar da minha boa, perfeita e agradável vontade se você renovar a sua mente. E para você renovar a sua mente, está falando do quê? É que a Bíblia ela não ia trazer muitas questões emocionais, porque não havia esse conhecimento ainda. Deus ele vai liberando conhecimento de acordo com o século. Se você prestar atenção, a medicina... Quantas pessoas, quando a gente estudava a história, quantos poetas, quantas pessoas morreram aos 19, 20, 22 anos de pneumonia? Hoje, a não ser por causa do Covid, dessa situação que nós estamos vivendo tão agressiva, não são tantas pessoas que morrem de pneumonia como antes, pelo menos. Porque existem hospitais, existem os medicamentos. A medicina avançou ou não avançou? O que foi isso? Foi Deus que foi dando conhecimento à medida em que o tempo vai passando. É Deus quem dá o conhecimento, não é o homem que tem o conhecimento. Tudo vem dele. Tudo vem dele. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, nós também estamos avançando como humanidade no conhecimento emocional. Porque muito do nosso comportamento e das nossas doenças físicas é resultado de problemas emocionais. Quanta gente com síndrome do pânico, quanta gente com depressão, quanta gente hoje não veio à igreja, não porque não estava chovendo, porque está numa cama, porque não consegue levantar, porque vive deprimido. Nós, como crentes, não podemos julgar, falta de fé, ai, que fraco. Não. Nós precisamos estender a mão, porque aquela pessoa precisa de um abraço, de um apoio, de uma ajuda. Só que a pessoa também precisa buscar se colocar, se posicionar e se apegar na rocha que é Jesus, se apegar na palavra de Deus. Só que o seu falar vai influenciar muito sobre isso.
Eu lembro que eu sofri de depressão durante muitos anos. A minha vida era tristeza, só tristeza. Eu era uma pessoa extremamente triste, que eu só chorava. Eu me imaginava com câncer, doente numa cama. Gente, eu era doente emocionalmente, vocês não têm ideia. Mas eu vivia pensando coisas ruins. O que eu estava fazendo? Gente, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falo, gente, eu estava me matando. Porque eu estava renovando a minha mente, os meus neurônios, as minhas conexões neurais, eu estava renovando e alimentando isso com desgraça, com pensamento ruim. Agora, quando você muda o foco, quando você tira o foco disso, já viu a história? O marido e a mulher tá quebrando pau, mas tá naquela briga, o pastor liga. Ah, oi, pastor, tudo bem? Deus abençoe. Acabou a briga. Cadê aquela raiva? A mulher estava xingando o marido estava xingando a mulher, mas tocou a campainha, tocou o telefone, alguém chegou. Você age com aquela pessoa do jeito que você estava agindo com a sua esposa? Não, por quê? Naquele momento você estava debaixo de uma emoção. As tuas conexões neurais estavam conectadas com aquilo. Você estava naquela vibe. E aí você precisa trocar. Então, você precisa aprender a fazer isso em todo o tempo. Isso é gerenciamento emocional. Isso é inteligência emocional. Ah, eu não consigo me controlar. Consegue sim. Consegue porque você tem o Espírito Santo, que uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Então, você consegue. Só que você precisa permitir que ele te ajude nisso. E, para isso, há um posicionamento. Então, vamos nos convidar a refletir sobre o nosso falar. E para isso eu queria ler com vocês aqui a história que está em Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículos 27 a 33, eu vou ler. Números 13, 27 a 33. Vamos lá. Meu diz assim, olha. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região das montanhas, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É forte demais, é muito mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha, aqui é o seguinte. Moisés, então, pediu para Josué separar ali 12 pessoas, um de cada tribo, para ir conhecer a terra prometida e espiar e ver como que é e trazer frutos dela. E eles foram e eles viram que a terra era realmente maravilhosa e trouxeram bons frutos dessa terra, só que eles viram os gigantes. Gente, escuta uma coisa, eu não sei você, mas toda vez que tá para uma porta ser aberta na minha vida, tem aquela historinha que fala que o diabo é trombeteiro da bênção, acho que vocês são antigos, sabem dessa, né? É um provérbio que a gente diz. Por quê? Porque quando vai acontecer alguma coisa boa na sua vida, Satanás vem com tudo. Para quê? Para tentar com que você perca a sua bênção. Porque as tuas palavras podem impedir. Se não fosse isso, gente, a história do povo não estaria aqui na Bíblia. Por que que o povo não entrou? Porque o povo murmurava, reclamava, era insatisfeito. Porque a cebola do Egito, porque o pepino, porque o alho, a melancia, isso e aquilo. Enquanto estava caminhando, só ficava olhando para aquilo que achava que era melhor, mas não. Presta atenção de onde Deus te tirou. Presta atenção como Ele te encontrou. E como você está hoje, olha o que Ele já fez na sua vida. Só que tem coisa mais para acontecer? Tem. Só que vai vir dificuldade, gente. Aqui é tão maravilhoso que se a gente vai pegando a Bíblia e lendo dentro, né, daquilo que Deus quer aplicar em nós, quantos ensinamentos nós temos. Mesmo depois que o povo entra lá com Josué, e aí vai entrar só Calebe e eu esqueci o nome aqui.
Josué e Caleb, é verdade. Josué e Caleb. Então, quando eles entram e a outra turma entra, os menores, enfim, daqueles pais que ficaram lá no deserto, o que vai acontecer? Eles vão ter que conquistar terras. Ainda assim, eles vão ter que guerrear e conquistar algumas terras. E nessas terras existem inimigos, em cada uma delas. O que significa isso? Que para cada coisa que você for alcançar, seja uma promoção no seu emprego, seja uma questão no ministério, seja um casamento, um filho, ou um filho se formar, é uma conquista. Imagina uma conquista, é conquistar uma terra. Então, imagina uma conquista sua pessoal. Vai ter luta. Nenhuma das histórias aqui nos conta e nos fala que foi fácil. Tinha os inimigos para derrotar. Por quê? Porque todo o tempo nós estamos sendo treinados e testados. E a nossa fé com isso também vai sendo esticada. O nosso caráter vai sendo cada vez mais amaciado e sendo um pouco mais moldado ao caráter humilde do Senhor. E então tudo isso faz parte do processo. Só que tudo vai depender da forma que a gente vê. E aí, esses 10 espias, eles já vieram com relatório ruim, mesmo eles tendo visto que algo bom pode acontecer. Então, às vezes você tem uma promessa de Deus para a sua vida, você sabe que ela é boa, você tem a visão dela, mas, de alguma forma, você tem esse sentimento negativo. Você tem isso de que, tipo, eu acho que isso não é para mim, acho que não vai acontecer, acho que eu me enganei, acho que eu vi errado. E aí você pensa em desistir, você pensa em desanimar por causa disso. Mas me chama a atenção aqui exatamente o que Josué disse. Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Então, quem entrou na terra prometida? Exatamente o homem que disse isso. Aqueles que disseram, não, eles são maiores do que nós. A gente era como formiga perto deles. Eles eram, imagina, como gafanhoto. Como você se vê diante da situação? Essa passagem também nos ensina isso, que aqueles homens se viam muito menores. Só que muitas vezes você não acredita no seu potencial. Às vezes você, mulher, quer abrir um negócio, quer fazer um bolo, quer vender coisa pela internet, quer até sair fora do seu emprego convencional para você ter mais tempo para ficar com seus filhos, para você ser uma mãe mais presente, o que é extremamente importante na construção emocional dos seus filhos, mas você não acredita em você. Você não acredita no seu dom, você não acredita no seu talento. Às vezes você, homem, carrega experiências de perdas, experiências de fracasso e você tem medo também de acertar. Lembro de ouvir a história de um rapaz onde ele dizia que aos 5 anos de idade ele estava na escola e ali a professora fez uma dinâmica, uma brincadeira de dar um presentinho para cada aluno. E a professora foi chamando o nome de um, de outro, e dando presentinho. E aquela festa e tal, no final, a professora esqueceu de 3 alunos. Ela é humana, gente. É complicado acontecer isso dentro de uma sala de aula, principalmente para quem lida com criança, com menores. Mas, enfim, ela esqueceu, ela é humana. Aquele esquecimento daquele menino, da professora em relação àquele menino, marcou a vida dele tão profundamente que ainda, aos 30 anos de idade, ele tinha o sonho de ser um empresário, de empreender em algo, ele nunca conseguia dar o passo diante disso. Por quê? Porque ele foi rejeitado, ele foi esquecido, ele foi desacreditado. Então, ele não acreditava nele mesmo. Quando as pessoas não acreditam em nós, muitas vezes também nós não acreditamos em nós mesmos. Nós nos vemos inferior, nós nos vemos pequeno. E nós só vamos realizar aquilo que nós acreditamos que vamos realizar. Você não vai fazer nada, nada. Mesmo que Deus tenha te dado o poder e a unção, você vai precisar acreditar que pode fluir através dessa unção. Se você não acreditar, você não vai conseguir. Eu só estou onde eu estou, só faço o que eu faço, porque eu acredito que eu nada sou, nada tenho, mas que Deus pode fazer através de mim. Agora, se eu ficar assim... Sim, Deus tem sabedoria, Deus tem inteligência, Deus é o Deus poderoso. Jesus falava para multidões, mas eu não consigo. Eu não consigo falar para as pessoas, eu não consigo abrir uma câmera na internet e falar, eu não consigo. Enquanto eu pensava dessa forma, eu não consegui mesmo. Deus já não tinha me dado dom? Deus já não tinha um propósito para a minha vida? Deus já não queria fluir através de mim? Mas enquanto eu não acreditava que eu poderia ir e fazer, não acontecia. Então vai passar por quem você é e como você se vê. E essas pessoas que vieram com relatório negativo se viam como vitimizados. Porque eu nunca vi um pessimista vitorioso, assim, sabe? Eu nunca vi um pessimista que acredita nele.
Normalmente, quem é pessimista também é aquele cara que só reclama da vida, é aquele cara que, porque a gente não tem oportunidade, porque a gente é pobre, porque a gente isso, a pessoa é vitimizada, ela já tem aquela condição vitimizada. E é o que eu falo, são as profecias autorrealizáveis, isso vai continuar acontecendo na sua vida. E só que o que acontece? A maioria do povo aqui influenciou negativamente toda a turma, e no fim a maioria não foi. Por quê? Ouviram a voz de quem? Agora eu vou falar para você, de quem você tem escutado a voz? Porque você é a média das 5 pessoas com quem você anda e de quem você ouve. Se você ouve pessoas pessimistas e vive no meio de pessoas pessimistas, é isso que você vai manifestar. Então você precisa começar a ouvir pessoas que vão despertar em você esperança, que vão ativar em você fé. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa falar em voz alta, porque quando você fala, você ouve. E você começa a mandar aquela mensagem, aquela informação para o seu cérebro, até que aquilo fique registrado. Então, eu queria muito que você pensasse a respeito das suas palavras. Não vamos nos esquecer de Hebreus 11:1, que vai dizer que a fé é a certeza daquilo que a gente espera e não vê. Senão não é fé. Senão não é fé. Você olha para a sua conta bancária, você olha para, de repente, uma oportunidade que está surgindo na sua vida e você pensa, não vai dar, não tem dinheiro para isso. Mas, às vezes, não estou falando daquela fé altruísta, tá? Não estou falando daquela fé, o meu Deus, ele vai fazer tudo por mim. Você vai na Casa Bahia, você compra amanhã na Black Friday aquela TV de 50 polegadas, não precisa e não pode comprar, mas você vai lá e compra. Aí o que acontece? No terceiro do boleto você não consegue pagar mais. Não estou falando disso, não estou falando de irresponsabilidade. Mas estou falando de um passo de fé que às vezes você precisa dar para alguma coisa em específico, entende? Você sente que é o momento, você sente que é a hora para você dar esse passo de fé. Olha, até mesmo, sabe, como eu falei aqui a respeito de você deixar um emprego para ficar com os filhos em casa. Às vezes você já entende que é isso. Isso aconteceu na minha vida, gente. Eu era concursada pública da prefeitura da minha cidade, tinha meu salário tranquilo, meu emprego que era super tranquilo, abaixo do meu chefe era eu ali, praticamente eu que dominava tudo que precisava ser feito ali. Então, assim, era tudo bom, tudo tranquilo, sabe? Emprego para a vida inteira, vitalício. E Deus falou ao meu coração, deixa tudo e me busca, eu quero que você me conheça, eu quero que você tenha tempo para mim. Não estou ouvindo direito não, imagina que Deus vai falar isso. Aliás, gente, é tão engraçado Deus, né? Porque, como diz Jó mesmo, né? Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque essa minha história de vida é até engraçado, porque Deus abriu uma porta para eu trabalhar na prefeitura da minha cidade, trabalhando terceirizado para uma empresa. E ali, tipo assim, foi um sonho aquilo. Porque eu ganhava, na época, R$600 e fui ganhar R$1.200. Então, era o dobro. Sabe quando você vê, foi a mão de Deus? Foi minha tia que conhecia alguém, conhecia mais não sei quem, enfim. E alguém conseguiu arrumou, foi uma ponte que chegou esse emprego até mim. Foi Deus que abriu, eu não tenho dúvida. Só que 3 anos depois que eu estava trabalhando, né, na prefeitura, mais terceirizada, surgiu ali concurso público. Aí a minha chefe falou assim, olha, eu quero que todo mundo que é terceirizada faça o concurso público. Vocês são obrigadas a fazer, porque vocês não sabem o dia de amanhã. E aí a gente, tipo assim, vamos fazer por fazer, né? A gente nem estudou direito. De vez em quando eu tinha um tempinho, a gente dava uma olhadinha no livro, dava uma estudadinha, mas nada assim, tipo, nossa, vou estudar, meu Deus, eu preciso passar, tal. E, ok, fomos fazer a prova, eu fui fazer a minha prova também. Olhei para aquela prova, fazia uns 15 anos que eu não estudava, que eu tinha saído do ensino médio já, e com a vida louca de filho, marido, isso e aquilo, trabalha fora, a vida inteira trabalhando fora, nunca mais eu tinha estudado. Eu olhei para aquelas coisas e falei, meu Deus, o que é isso? Como que é mesmo que faz isso? O que é mesmo teorema de Pitágoras? Eu não lembrava nada. E algumas coisas eu fui lá chutando, fui colocando um pouquinho que eu tinha estudado que eu lembrava, resumindo a história. De acho que 20 funcionários que eram terceirizados, só eu passei no concurso. Gente, olha isso. Tipo, peraí, mas vai vendo como Deus trabalha. Deus me colocou naquele lugar, certo? Lá pelo contato da minha tia que conhecia alguém, que nananã, tá. Aí, 3 anos depois, a chefe fala, vai fazer o concurso. Aí você vai, faz, você passa. Só que o valor do concurso, o salário, era menor que o valor que a gente ganhava terceirizado. Aí eu pensei, se chamar, eu nem sei se eu vou,
Porque, tipo assim, eu ganho mais aqui. 2 meses depois do concurso, essa empresa terceirizada rompeu o contrato com a prefeitura. Todo mundo foi mandado embora. Todo mundo. O que aconteceu? Chamaram todo mundo do concurso e eu fui uma das primeiras a ser chamada lá. Gente, quem fez isso? Quem fez isso na minha vida? Não fui eu, foi Deus. Deus tem cuidado de cada momento, de cada coisa. E, aliás, essa semana Deus trouxe isso à minha memória. A lembrança, sabe, de tipo, meu Deus, como eu passei naquele concurso e eu precisava daquele emprego. Naquele momento eu não poderia sair daquele emprego. Mas 4 anos depois, aí você pensa assim, olha, estou com a vida feita, concursada para a vida inteira, estou aqui tranquila, domino o setor, todo mundo me procura, sou conhecida, isso e aquilo. Sabe, uma vida tranquila mesmo, não financeiramente, que o salário não era tanto, mas para mim, tá bom. Aí Deus fala, sai. Eu, sabe, então tem coisa que não vai ser muito lógico. O caminhar de Deus na nossa vida não é estático. Deus fala uma coisa e é para aquele tempo. Só que vai chegar um período que Deus fala, agora não é mais isso. E tudo bem, não é que você entendeu errado. Você cresceu, você vai para um outro ambiente, Ele tem algo novo para a sua vida e você precisa estar preparado para esse novo. Só que nesse novo vai vir deserto, até que você alcance as promessas. Porque exatamente quando eu entrei nesse processo de ter que sair desse emprego, foi onde vivi um dos maiores desertos da minha vida. Porque eu tive que depender e aprender a depender somente de Deus. Só que aí, eu queria encerrar lendo o versículo para vocês que está lá em Isaías 43. Isaías 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19 vai dizer: esqueçam o que se foi. Olha só. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, essa palavra é para essa igreja. Eu sinto que essa palavra é para essa igreja. O que veio até aqui não vai ser, pastor, o que vai te levar até lá na frente. O que veio até aqui foi muito bom e glória a Deus por isso. Mas Deus tem um vinho novo para você. E o vinho novo não cabe no odre velho, entende? Não cabe na estrutura antiga. Esteja com a sua mentalidade aberta para aquilo que Deus tem. Ele já está fazendo algo novo. Mas esteja aberto para esse novo. E normalmente quando vem uma palavra para uma liderança, essa mesma mensagem se estende para a igreja que faz parte dessa liderança. Deus tem coisas novas para mim e para você. Não é porque aparentemente esse ano não saiu como você queria, não aconteceu da forma que você imaginou, que está perdido, não. Gente, Deus pode fazer algo melhor, porque olha, eu vou falar da minha história de vida. Se eu olhar para aquilo que eu achava tão bom, maravilhoso, e olhar para o que eu estou vivendo hoje é o que diz lá em Efésios 3:20. Deus faz infinitamente mais do que você possa imaginar, sonhar ou pedir. O que eu vivo hoje, eu não estou falando financeiro não, gente. Não estou falando de dinheiro, porque nem tudo gira em torno do dinheiro. Eu estou falando de satisfação, de realização, de propósito. Hoje eu entendo que eu fluo naquilo que eu nasci para ser. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos apertos, das faltas, eu sei que eu estou no lugar que eu devo estar. Então hoje eu estou vivendo muito mais do que aquilo que eu poderia ter. Naquilo que veio de Deus, sim, primeiramente. Mas que depois não era mais tempo daquilo. Então o que eu quero dizer para você, para de olhar para o passado. Ai, como vai ser agora esse novo normal? Ai, e agora? Como que vai ser? Porque você está olhando para o passado. Você está olhando para um formato que era ontem. Deixa Deus abrir a sua visão. A gente entrou, até brincou e falou assim, o cara que começou a fazer esse negócio de pedal, de colocar o gel, o cara tá milionário. Porque o cara estava antenado, tipo, mente aberta, e ele não ficou pensando, nossa, pandemia, meu Deus, a pessoa morrendo, o que está acontecendo? Claro, não estou falando no sentido de você não ter misericórdia, não olhar e não orar pelas pessoas. Não é nesse sentido, eu estou falando no sentido de reclamar. Porque só fica reclamando, não adianta. O cara foi lá e falou assim, vou aproveitar essa onda, vou surfar nela e vou ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes, Deus tem algo novo para você, para o seu comércio, para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu chamado, para o seu propósito. Você pode ir além, você pode ampliar, mas você precisa parar de reclamar,
Você precisa acionar a sua fé. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Confiar e descansar em Deus. Fácil? Não, nem para você e nem para mim. Não estou falando de algo que eu não tenha que viver todo dia. Tem período da minha vida, e aliás, esse é um período que eu estou vivendo, que é um dia de cada vez. É o lema dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Você passa aquele dia e você fala, e amanhã, hein, como vai ser, será? Amanhã, como diz aquela canção, né? Que o nosso futuro está nas mãos de Deus, que nós não temos que temer, porque o amanhã a Deus pertence. O Senhor está cuidando do nosso amanhã. Não podemos ter imprudência, mas nós precisamos sim confiar e descansar e treinar. E eu não conheço um outro lugar onde você vai encontrar mais ferramentas para isso do que na palavra de Deus. Para eu fechar aqui, para a gente orar, eu quero encerrar, não precisa nem abrir para a gente ganhar tempo. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 vai dizer, e não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio, presta atenção, gente, a Bíblia não é para ser lida, engolida. Para de ler a Bíblia assim. Um capítulo. Beijinho, Jesus, cumpri. Tiquei, religião. Para com isso. Se você ficar meia hora num versículo, mas você ficar degustando, ruminando, meditando, fazendo com que aquele versículo ganhe vida em você, valeu. Porque não é para você ler para cumprir meta, é para você ler para ser vida em você. Então, presta atenção aqui. Não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, vírgula. A vírgula faz a diferença. Se não desanimarmos. Ou seja, você vai colher se você não desanimar. Você vai experimentar e comprovar a perfeita, boa e agradável de Deus se você transformar e renovar a sua mente. Entende? Então, é tudo em nós. A resposta está dentro da gente. O desejo e a vontade também está dentro de nós. Amém? Saiam daqui encorajados, gente. Saiam daqui ativados na fé de vocês, acreditando no que Deus falou para vocês. Vai se cumprir. Se você não ver, se você não vir a promessa cumprida, os seus filhos vão. Por quê? Porque parte de você está no seu filho. Através do seu DNA você passou. Deus é um Deus geracional. E o que você planta hoje é para a sua geração. Amém? Amém, queridos? Amém, povo que está aí na internet? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ser fortalecidos na graça, na fé, no amor, na bondade de Deus, porque Ele é um Deus bom. Como nós cantamos aqui no início, Deus é um Deus bom. Só que nós precisamos, às vezes, focar na bondade e não focar nos problemas. Porque Jesus diz também que a gente teria aflição nesse mundo. Mas o que Ele diz? Tende bom ânimo. O que é bom ânimo, senão a fé, você se automotivar, você ler a palavra, você adorar, você colocar louvores. Eu não sei a forma como você encontra para se motivar. Eu preciso de louvor, eu preciso de palavra, eu preciso estar com Deus. Às vezes eu preciso chorar, rolar no chão, deitar. Cada um tem seu jeito. Você que é homem, encontra a sua forma porque você é mais razão. Encontre a sua forma, mas que você seja fortalecido em Deus. Amém? Queria encerrar orando. Pai, obrigada. Obrigada pela tua palavra, porque ela é tudo que nós precisamos. Obrigada pela tua força, pela tua presença, pela tua esperança. Obrigada porque a fé vem de ti, não vem de nós. Pai, se aqui os meus irmãos que estão presentes e aqueles que também estão assistindo pela internet têm se encontrado desanimados, têm se encontrado abativos, depressivos, aqueles que não acreditam mais no futuro, aqueles que estão numa fase tão pessimista que não conseguem enxergar nada de bom. Que todo o espírito vitimista, que todo o espírito negativo, que tudo aquilo que vem para tomar essa mente numa negatividade, Pai, seja lançado fora em nome de Jesus. Que essa mente seja livre, que esse ouvido seja livre para ouvir a tua voz, para ouvir as tuas promessas. Senhor, renova as tuas promessas no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta noite. Pai, se alguém estava querendo desistir aqui, Pai, eu peço que o Senhor levante. Que o Senhor traga um fôlego novo, que o Senhor encha de esperança, de força, de coragem, de alegria. Renova, Senhor, o nosso espírito. Levanta, Senhor, essa alma que está abatida, Pai. Cura, Senhor, esse coração, Pai, que muitas vezes está numa cama.
que deseja a morte, que tem pensamentos negativos e vive nesse ciclo destruidor. Que o Senhor traga cura para a mente, que o Senhor traga cura para a alma e que o Senhor traga cura para o físico. Muitas pessoas que vivem com dores nas costas, com dores nos ombros, nos joelhos, pessoas que se sentem tão cansadas, sobrecarregadas, a tua palavra diz para irmos até o Senhor. Então, Pai, nós vamos até o Senhor, nós vamos até Ti, Jesus, e pedimos, tem misericórdia de nós. Senhor, nós entregamos os nossos fardos, nós entregamos as nossas dúvidas, nós entregamos os nossos anseios, nós entregamos tudo que somos e tudo que não temos também. Porque sabemos que o Senhor tem tudo o que nós precisamos. Renova a nossa esperança, renova a nossa fé. Senhor, ativa, Senhor, um fôlego novo, que possamos entrar 2021 declarando promessas de fé, de alegria, de esperança. Muda o nosso falar, Pai. Traz um arrependimento, traz um quebrantamento ao coração dessas pessoas, para que elas possam cancelar essas palavras que elas lançaram sobre elas, que lançaram sobre o casamento, que lançaram sobre a vida financeira, que lançaram sobre a vida dos filhos. Quebra, Senhor, toda palavra maldita. Traz a consciência ao teu povo de que muito do que acontece na nossa vida, a responsabilidade também é nossa, dentro desse livre-arbítrio que o Senhor nos deu. Pai, nos ajuda a fazer boas escolhas, porque somos tão miseráveis, tão pobres, tão nus, tão necessitados da Tua presença, da Tua sabedoria, que nem escolher sabemos. Desde que a humanidade fez escolhas erradas, sempre pendendo para o pecado. Pai, nos perdoa. Perdoa pelo nosso coração ser desejoso pelo mal, ser inclinado para o egoísmo. Transforma o nosso coração, quebranta o nosso coração, alinha o nosso coração com o Teu, alinha, Senhor, o nosso desejo com o Teu e gera esperança, e gera fé, e gera, Senhor, atitude positiva para que possamos ser, viver e alcançar tudo aquilo que o Senhor determinou para nós. Te agradeço. Te louvo e te bendigo. Ajuda-nos a ter a atitude correta, independente da situação que nós estivermos passando. Pai, obrigada por este tempo, por esta palavra, pelo teu amor e por tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, gente. E é isso. Pensa no teu filho. Você pode desejar que sua filha seja médica. Se ela não estudar, se ela não empenhar, ela vai ser. Só o seu desejo não basta. Só o desejo de Deus para a sua vida também não é suficiente. Ele deseja coisas boas para você. Lá em Jeremias vai dizer que os planos deles para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro que nós desejamos. Olha só, que futuro que você deseja, é esse futuro que você vai ter. Entende? Deus colabora conosco na medida em que nós desejamos. O futuro que você deseja, é isso que Ele diz. Mude a sua atitude. Tenha uma atitude de fé. Tenha uma atitude positiva. Tenha uma atitude de esperança e carregue. E carregue isso para onde você for. Sabe? Leva isso para onde você for. Onde você pisa, você manifesta o que você carrega. Se você carrega energia negativa, é isso que você vai manifestar no teu trabalho. As pessoas precisam buscar esperança em você. Você carrega Jesus. Você carrega vida. Você carrega esperança, você não carrega morte, você não carrega decepção e frustração, você carrega alegria. Seja esperança para o outro, seja vida para o outro, dê uma palavra de ânimo para o outro. Amanhã, manda um WhatsApp para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra. Para de olhar só para você, para sua dor, para o seu umbigo. Seja cristão de verdade. Faça o que deve ser feito. Entregue o que deve ser entregado. Não seja como o mar morto. Tudo morre, não tem vida no mar morto. Por quê? Porque ele não deságua, ele não tem para onde sair. Você precisa soltar, você precisa fluir, porque você é uma fonte a jorrar. Você é essa fonte a jorrar. Você precisa acreditar que você é. Eu estou aqui para dizer que você é. Porque se eu acreditei que eu sou de uma pessoa que queria morrer, que só vivia tristeza, se eu hoje posso fluir, com certeza você pode fluir mais do que eu. Que essa palavra fique no seu coração e que gere ação. Gere ação. Ação, porque sem ação você não sai do lugar, amém?
Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um excelente 2021. Com alegria, com fé, com esperança. Com esperança. Você manifesta o que você carrega.